Alô, alô, muito boa tarde. O Globo Esporte já começou e estamos com fim de semana, com rodada animada de Brasileirão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a gente começa com Copa do Brasil. A torcida do Cruzeiro ainda está curtindo a classificação para as oitavas, né? Foram 2 vitórias contra o Vila Nova de Goiás. Ontem foi lá em Goiânia. E se é no Goiás, o sertanejo toma conta. Atenção, atenção, alerta de famoso no Serra Dourada. E com pinta de boleiro e tudo, tá? Nós estamos aqui, ó. Olha ele aí. Gustavo Lima, cantor sertanejo mineiro e que mora em Goiânia, foi ao jogo Vila Nova e Cruzeiro para se encontrar com o compadre Pedro Lourenço. O presidente da SAF do Cruzeiro é padrinho de um dos filhos do artista. E lá de cima, da arquibancada, o Gustavo viu o Cruzeiro com os gols, ajudando, jogando ali como volante, como meia, onde falei pro mister, onde ele quiser me utilizar ali, eu vou estar à disposição. O Eduardo mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. E passa por um zagueiro que saiu da reserva para mostrar um jeitão de atacante. R$1.000 na conta do Cruzeiro pela vaga nas oitavas. Será que essa grana banca quantos shows do embaixador, hein? Daqui a pouquinho vou te mostrar mais gols da Copa do Brasil. Ontem teve o Neymar em campo com o Santos eliminado. Mas vamos virar a nossa chave agora para o Brasileirão, porque domingo tem Cruzeiro e Fortaleza fora de casa, lá no Castelão. E o Cruzeiro vivendo ótima fase, invicto a 4 jogos no Brasileirão. Essa aqui, é a turma que está classificada para as oitavas de final. A CBF ainda não definiu a data do sorteio dos confrontos. Atlético e Cruzeiro estão aqui e podem se enfrentar, viu, nas oitavas. Ontem, mais gente garantiu vaga para a próxima fase. Bragantino, Botafogo e Palmeiras. Segue o líder invicto e completamente isolado do Brasileirão. 10 vitórias em 12 jogos, 32 pontos de 36 possíveis. O Cruzeiro tá voando demais. Eu amo esse time, meu Deus! Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri. E logo no primeiro minuto, olha o que aprontou a goleira Tapia. Gol dos mais fáceis que a Marília já fez na vida. Nossa motoqueira! Cruzeiro a uma vitória de garantir a primeira colocação geral no Brasileiro. Para chegar ao mata-mata com tudo e buscar uma taça inédita. Alguém duvida? É isso! As cabulosas voando mesmo sem a camisa 10. A Bianca Brasil sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e não tem data para voltar. O Globo Esporte deseja melhoras para a craque Bianca Brasil. O Cruzeiro terminou de cumprir o papel que já vinha sendo cumprido contra o Vila Nova, né? Guimarães, 2 coisas. A primeira é que quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica feliz, o cruzeirense fica sorridente, o atleticano comemora, o americano também sorri muito. Minas Gerais fica sorridente, mas eu quero reivindicar meus pontos na tramela. Sei. Porque eu falei que no primeiro jogo ficaria 3-0 e ficou 2-0. E agora eu falei que ficaria 2-0 e ficou 3-0. Você vai atribuir a sua dislexia. Eu só inverti os papéis, mas no resultado final eu acertei os gols totais do Cruzeiro. Inclusive nós vamos, na hora da tramela, vamos tirar essa história limpo, mas vamos começar então, Hugão, já analisando essa partida, essa vitória tranquila, celeste aí. Ô Bel, primeiro dizer que tem uma rivalidade particular dos times de Goiás com o Cruzeiro, né? Tem isso pela não, parceria, tem. Pela parceria que o Cruzeiro sempre teve com o Goiás, de negociações, facilitar certas negociações. Então Era hoje que o Perrela queria todo ano, né? Mas veio. Não, mas era todo ano Perrela. Foi. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro, sempre quando você vê uma entrevista do Vila Nova de Goiás, do Atlético Goianiense, ele sempre tem ali, sabe, mostra uma mágoa mesmo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ter fortalecido o Goiás algumas vezes. O Cruzeiro apertou muito o time do Vila Nova na frente, mas deu muito espaço também no setor defensivo. O Cássio precisou trabalhar demais. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Que partida do Gabriel Barbosa, viu? Pode não ter feito gol, mas é um cara que participa o tempo todo do campo ofensivo. É um cara que encontra os seus companheiros. É um cara extremamente disciplinado e, mais do que isso, respeita e hierarquia. Ontem o Toledinho estava até lembrando que o Tite também foi meio, sacaneou um pouco o Gabriel Barbosa e ainda assim ele respeitou a hierarquia do Tite.
aquele momento em que ele foi afastado do time, mesmo precisando de uma sequência, não pode nem falar que estava mal. E algumas vezes foi até escalado ali. Mas a gente percebe muita vontade, muito ímpeto do time cruzeirense. Aí, ó, a assistência que ele dá na chegada do Eduardo ali, o goleirão só pôde ficar olhando mesmo. Se o goleiro quisesse, ele podia até jogar a luva para tentar defender, porque realmente foi indefensável nessa situação aí. E o Jardim mantendo o seu padrão de jogo, que é sempre ocupar o campo ofensivo, atacar o espaço vazio e ter sempre 2 jogadores brigando pela bola o tempo todo. Eu percebi o Vila Nova com muito mais, assim, digamos, vontade do que qualidade. Eles chegavam, tentavam tocar com muita força física, parava muito o Cruzeiro na base das faltas, teve muito jogador, alguns jogadores amarelados também, mas o Cruzeiro, assim, é gritante a disparidade de qualidade técnica também. O Cruzeiro aproveitou melhor as oportunidades, mesmo com o goleiro do Vila Nova, às vezes, precisando fazer algumas defesas. Isso é que é triste para nós, né? Porque, olha só, o Vila Nova já está bem na segunda divisão e não consegue fazer frente para o Cruzeiro. Então, quer dizer, a segunda divisão está num nível muito abaixo e o América ainda abaixo desse abaixo. Isso é muito triste pra gente. Ô, Bel, vamos lá. O Cruzeirense fala questão de ser Mineirão. Meu Deus do céu. Eita! Mineirão, você toca alguma coisa aí. Aí você pega o balanço, tá lá devendo 50 milhões pro Mineirão. Dizem que somos loucos, ninguém diz. Ah, nós somos La Bestia temida nas Américas. Fica na lanterna do grupo da Sul-Americana. Aí é Copa do Cruzeiro, só o Atlético Goianiense passa, o Cruzeiro vai pro pote 2. E agora, eles criaram na cabeça dele que Atlético Goianiense e Vila não gosta deles por causa de relação com Goiás. Ô, Gão, eu não sei se é narcisismo ou esquizofrenia. Vamos por partes. Cenário. Qual foi o primeiro questionamento? Vamos fazer o questionamento, mas por partes, para eu poder responder. Mineirão. Mineirão. Cruzeiro tem uma dívida que está bem equacionada e bem resolvida na recuperação judicial, que é a garantia da qual o Mineirão vai receber e todos os credores do Cruzeiro. Evidentemente que o Cruzeiro prioriza aqueles funcionários que são ali os funcionários normais, que não são bilionários ou milionários que precisam receber, certo? Já o Atlético está batendo na porta de vários credores, cobrando inclusive e trazendo salário sempre. Próxima questão, Fael. Lá somos loucos. Somos loucos da cabeça. Meu amigo cruzeirense, quando cria essa música infestou Minas Gerais. Nós somos loucos, embalou o Cruzeiro rumo a um tricampeonato. Pelo amor de Deus, próxima questão. Bestia. La Bestia Negra, não é a gente que fala. Quem falou isso são os argentinos e os chilenos. Eles que falam isso. Próxima questão. Vocês não eliminam a Argentina na Libertadores desde 76. Você pega os recortes da história e nós que enfrentamos os argentinos fomos os que mais venceram. Ganha Minas Gerais, fica feliz. O cruzeirense fica sorridente. O americano solta foguete. O atleticano chega no seu serviço mais sorridente. Quando o Cruzeiro ganha, Minas Gerais fica mais feliz. Aí ele mostrando que fica sisudo, aí ele fingia não que fica sisudo. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes dessa vitória celeste na Copa do Brasil, que confirmou essa classificação do Cruzeiro, já estava bem encaminhada. Mas antes vamos falar de Brasileirão, né? Porque aí já virá a chave, né, Hugão? Tem Fortaleza pela frente. Sai a Copa do Brasil e entra o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro continua na correria do calendário do futebol, mas com um foco em um só: as vitórias. Na partida contra o Vila Nova, Leonardo Jardim teve que fazer algumas alterações para manter o equilíbrio sem perder a qualidade. Mudamos 3 jogadores no último dia e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. E todas as oportunidades são para aproveitar. Após o bom resultado e com a classificação garantida, o adversário da vez será o Fortaleza. E para a partida, o Cruzeiro talvez continue com mudanças nos jogadores que vêm atuando pelo Campeonato Brasileiro. Considerados titulares, Wanderson e Fagner ainda serão reavaliados para o confronto em Fortaleza. Lucas Silva também pode retornar ao time principal. Com uma boa sequência de resultados positivos, o Cruzeiro quer manter o bom momento e, quem sabe, continuar buscando coisas maiores. Nós estamos satisfeitos que a equipa venha mostrando nestas diferentes competições uma atitude positiva. Esperamos sempre que exista evolução, quando nós trabalhamos existe evolução. Neste momento o Cruzeiro ainda tem um longo caminho, ainda não ganhou nada. Eu acredito que vamos progredir, os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias, as ideias da equipa técnica, a forma de trabalhar.
E mantendo a sua coerência, ele consegue fazer o coletivo do Cruzeiro funcionar independente da peça que ele use, porque nós vamos ter que esperar aí a reavaliação aí do Wanderson e também do Fagner para ver qual vai ser o time ideal que vai enfrentar o Fortaleza. Daqui a pouco eu falo a escalação para vocês. Respondendo o Fael aqui, o Fael há poucos minutos aqui no programa falou que a torcida do Atlético ajudou o Atlético a ganhar nessa história. Ficou um tempo sem ajudar, né? Acho que 50, 60 anos sem ganhar nada. É o cara que comemora a derrota pro Botafogo na final da Libertadores, comemora a derrota pro Flamengo dentro da casa dele, que fechou a arena, inclusive. O Cruzeiro inaugurou o Flamengo, fechou lá. É uma torcida que realmente não tem ajudado a ganhar. Mas ele gosta de falar do Cruzeiro. E falando em Série B, seu time foi o time que despencou lá, meu amigo. É o pioneiro nisso. O Cruzeiro é o pioneiro em títulos. Vai ganhar do Fortaleza, fora de casa, 2-0 pro Cruzeiro. Pra escalar o Cruzeiro. Ô, Bel... E com algumas... condicionantes aí, né, Gão? Tá, vamos lá. Eu vou falar dessas condicionantes de uma vez. A gente tem o Fagner e o Wanderson que vão passar por uma reavaliação para ver se tem condições de jogo. Não indo os dois pro jogo, obviamente. Aqui vai o William, a gente coloca o Gabriel Barbosa aqui, mas o Gabriel Barbosa mais para jogar no setor ofensivo junto com o Caio Jota, que eles possam encontrar esse entrosamento pro Eduardo e o Christian fazer mais essa dupla aqui no meio-campo de criação, junto com o Lucas Silva e o Romero atuando na desconstrução, o Lucas Silva mais nessa transição aqui, o Kaique na lateral esquerda, Vidjalba, Fabrício Bruno e Cássio. Esse é o time que enfrenta o Fortaleza no final de semana para buscar 3 pontos fora de casa. Maravilha, pode voltando, Gão. Cruzeiro no feminino, vitória importante. Em primeira vez que o Cruzeiro vence o Palmeiras na história da categoria. Foi 1-0 o jogo em São Paulo. Gol da Marília, logo no comecinho. E agora o Cruzeiro cada vez mais disparado na liderança. 32 pontos, são 10 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. E o Cruzeiro só precisa de mais uma vitória para garantir a primeira colocação geral na fase de classificação, hein? O próximo compromisso do Cruzeiro será no dia 7 de junho contra o 3B. E esse jogo será comando do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer com 2 rodadas de antecedência, já garante a primeira colocação e leva a vantagem para o mata-mata da competição do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Time do técnico Jonas Urias dando show, hein? Muito bem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino. No profissional masculino, vitória sobre o Vila Nova, 3-0, 2 gols de Eduardo, 1 gol de Jonathan Jesus e o Cruzeiro classificado para as oitavas de final. As oitavas de final que serão somente depois da parada do Mundial, somente em julho. Tem as datas reservadas, o jogo de ida entre 29 e 31 de julho, o jogo da volta entre 5 e 7 de agosto. São 16 classificados: Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Retrô de Pernambuco, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, CSA, Corinthians, Inter, Palmeiras, Botafogo, CRB e Red Bull Bragantino. A CBF ainda vai definir as datas, ou melhor, a data do sorteio. Lembrando que agora ninguém tem limitação de adversário. Todo mundo pode pegar todo mundo, pote único, e serão os 8 confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, com a classificação, Cruzeiro garantindo mais de 3 milhões e 600, que é a premiação pela participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time voltou ontem mesmo, porque hoje já treina na Toca da Raposa 2 e começa a preparação para o duelo diante da equipe do Fortaleza. O jogo no domingo, 8h30 da noite, Estádio Castelão em Fortaleza. Estaremos lá para contar essa história e o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo. São 8 jogos de invencibilidade na temporada 2025. Lembrando que para essa partida, Matheus Pereira cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado na Toca e aí segue viagem para Fortaleza. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!